Salve, salve! Começando mais um Agora que São Elas, aqui pela TV aberta. E eu estou muito feliz porque você compareceu ao nosso encontro marcado, isso mesmo. E eu sempre faço a abertura falando das coisas mais bacanas que tem no nosso programa, é mesmo, né? Chefe Amaury, isso mesmo, você quer aprender a fazer delícias e fazer de uma forma simples, rápida, que vai agradar até o convidado que você vai levar para receber na sua casa? Isso mesmo, Chefe Amaury. Busque-o aí no Instagram, nas redes sociais e vai visitá-lo em algum dos restaurantes dele. E, claro, a Program Moda é a moda que me veste, né? A Program está aí com uma série de novas tendências e está comigo há muitos anos. E, claro, eu quero dizer para você, busque aí www.programmoda.com.br. Ali você tem todos os tipos de tendências, tecidos, estampas, tudo exclusivo. Mais de 70 lojas pelo nosso país. Olha que coisa maluca! Ou seja, se você precisar, tem uma Program perto de você. E perto de você, sou eu que vou estar aqui. Você não vai embora, porque daqui a pouquinho eu estou de volta. A dica do chefe hoje em 30 segundos é o nosso tomate concassê. Muito simples, fácil de fazer e você pode estar colocando em qualquer receita do seu prato, ok? Então a gente vai estar com a água fervendo, fazer aqueles 4 cortezinhos aqui na traseirinha dele, colocou na água fervendo, tiramos, 1 minuto a gente tira, água gelada, descasca, está prontinho o nosso tomate concassê para você estar usando um tomate sem pele. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui no nosso quadro Destrave Digital sobre imagem pessoal no vídeo, nas redes sociais. E eu trouxe a minha mentorada estrela, a Patrícia, para ela trazer aqui várias dicas para vocês, para mim também, né? Porque sempre pode melhorar, né, Patrícia? Então, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, nesse programa. Muito obrigada. É muito bacana mesmo que você está aqui, gente, porque para a mentora que sou eu, é muito orgulho das minhas mentoradas, como elas se desenvolvem, né? Desenvolvem a comunicação, destravam nos vídeos. Então, parabéns, viu, Patrícia? Obrigada, Carol. Obrigada. Então, vamos lá, Patrícia. Como que a gente pode valorizar a nossa imagem profissional através da nossa imagem pessoal nos vídeos, nas redes sociais? Então, Carol, quando você for gravar um vídeo, o indicado é que você se arrume como se você estivesse encontrando o seu cliente. Porque, na verdade, ele está lá, só está do outro lado, né? Então, procure arrumar o seu cabelo, sempre procure o cabelo limpo, fazer uma maquiagem, não precisa ser nada muito elaborado, uma base, um blush, um batom. E tome muito cuidado com o fundo, com o que fica atrás de você. Ele tem que estar no mínimo arrumado, né? Ou um fundo neutro, né? Ou um fundo neutro, exatamente. Mas, assim, arrumado, né? Para causar uma boa impressão, um aspecto de profissional realmente. Então é isso. Muito bom. E você costuma falar, né, Patrícia, que a gente passa uma imagem de profissionalismo quando a gente tem esse capricho, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Explica melhor sobre isso. Você tem que parecer que você, como a Carol mesmo fala, nós temos que, não adianta você só ter o conhecimento técnico, a sua imagem ela é um complemento, então ela vai te trazer um valor agregado, como o pessoal costuma falar no mercado mais corporativo.
ela faz parte do seu profissional, principalmente hoje em dia, né, que está todo mundo nas redes sociais, inclusive as empresas. Exato, né? E aí, se você tem uma forma de se valorizar, de ter mais autoridade, valorizando a sua imagem, né? A sua imagem no vídeo, é muito melhor, né, Sim, Patrícia? muito melhor. Você consegue transmitir confiança para o seu cliente. E também outra coisa bacana é a parte da luminosidade, do som, né? A gente também tem que ficar esperto sobre isso, né, no vídeo. Sim, é verdade, porque tem que estar bem claro para quem assiste, tem que ser confortável para quem assiste. Uhum. Então, se a luz estiver, por exemplo, nas nossas costas, ela não vai nos ver. Vai fazer uma sombra, né? Uhum. Então tem que estar bem de frente mesmo. E tem algumas dicas do que não fazer ou alguma coisa de não usar que fica ruim, que conote não profissionalismo? Ah, sim, tem várias coisas que assim são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença para você passar profissionalismo. Então vou falar alguns deles, né? Primeiro, a primeira coisa. Mulheres, tomem muito cuidado com decotes, tanto o decote na frente quanto nas costas. Porque você precisa ser valorizada pelo sua competência profissional, não sensualizar no ambiente de trabalho. Isso é totalmente inapropriado. Outra coisa que também as pessoas não se atentam são com perfumes. Tem gente que adora tomar banho de perfume, né? Eu adoro perfume, mas ele não pode causar algo desagradável para o seu colega, principalmente em ambiente fechado. Ele acaba ficando muito forte, então você pode usar com moderação. Pode ser que tenham pessoas que são alérgicas, tem pessoas que têm dor de cabeça. Então, algo que iria marcar a sua presença acaba virando contra você, porque fica desagradável. Outra coisa importante também é a questão de bijuterias. Evitar aquelas bijuterias que fazem muito barulho, que você apoia assim e fica batendo, pode incomodar o seu colega. Você põe um brinco muito grande, atrapalha na hora de falar no telefone. Nossa. Patrícia, eu sei que você tem muito mais dicas para passar para o pessoal, então, por favor, fale seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes sociais e pegar mais dicas com você. Tá bom, pessoal, meu Instagram é TF Consultoria Imagem, vai ser um prazer ter você lá. Muito bom, gente, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E se você quiser saber mais dicas sobre destrave digital, sobre como melhorar nos seus vídeos, me acompanhe no Instagram, @carolprieto_mentora. E eu estou vestindo as roupas na MK Dress. Um beijo, obrigada. Olá, pessoal. Aqui é Eliana Peçanha, da LIMP Análise Estratégica de Indicadores, e hoje eu tenho uma jovem convidada, a Bruna Vasconcelos, porque a gente quer falar de carreira. Vou trazer várias convidadas para falar de carreira para vocês. E por que a Bruna foi escolhida? Porque ela estava no 8º semestre de veterinária e resolveu mudar. Então, vamos falar um pouquinho dessa mudança ainda quando é jovem, da importância da gente recomeçar enquanto é tempo. E aí, Bruna, o que foi essa decisão? Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você. Essa decisão não foi fácil, foi uma decisão, assim, de bastante tempo. Foi uma coisa que eu já queria, eu já tive outras experiências com administração, então foi uma coisa que foi entrando na minha vida sem eu perceber. Com o marketing, com o meio digital, social media, as redes sociais, foi se tornando uma paixão grande para mim, então eu decidi abraçar esse sonho de uma vez, colocar o projeto que estava no papel realmente para recomeçar a minha vida. Nossa! Você veja que coragem, mas então você está me falando que você pensou, que você planejou. Sim, eu quando estava na veterinária eu já fazia alguns cursos de social media e eu comecei a me apaixonar pela área. E foi uma coisa tanto pensada como natural. Foi uma transição assim que eu já estava pensando, mas foi ao natural.
E aí chegou um momento que eu falei, é hoje. Então, foi crescendo essa vontade de mudança, mas em nenhum momento você fez um planejamento para tentar verificar quais eram os prós e quais eram os contras dessa tomada de decisão? Eu coloquei no papel o que me deixaria mais feliz, o que me daria mais rentabilidade também, e a longo prazo, o que eu me tornaria mais feliz. Gente, eu quero destacar, pois no papel, não importa se é papel ou se é no computador ou se é no celular, tem que colocar. A gente, qualquer decisão na vida ou na empresa, a gente tem que fazer planejamento. Mesmo sem saber, é muito importante para tomar essa decisão, colocar numa balança, pensar, porque é uma decisão muito grande, de grande impacto na vida. E você, Bruna, foi atrás, buscou informações, pediu a opinião de outras pessoas ou não? Como que você levantou isso nesse planejamento? Falei tanto com alguns professores da veterinária mesmo, alguns profissionais de administração e marketing. Fui pesquisando no LinkedIn algumas oportunidades de estágio, como era, e eu fui traçando um caminho. Então, eu já entrei também com a opinião da minha família sobre isso, porque é muito importante o apoio. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, olha, aqui a Bruna está trazendo outro exemplo que a gente fala bastante em negócios. Do entorno, você pegar opinião com pessoas que estão ao seu entorno e que podem ajudá-lo na tomada de decisão, ajudá-lo ou ajudá-la, né? Não digo que essas pessoas vão tomar decisão por você, mas essas pessoas podem nos dar informações que vão nos ajudar a tomada de decisão mais consciente, mais assertiva. Com certeza. Tá? E me fala uma coisa, agora você é estagiária de uma empresa fazendo na área de administração, é isso? O que você está fazendo? Na área de administração com ênfase em marketing. E daí você já está gostando, está curtindo? Como é que é isso? Estou gostando bastante, estou curtindo muito. É uma área que eu realmente me identifico e não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei. Foi algo que eu realmente quis para minha vida e que está se realizando. E olha que legal, gente. Aqui nós temos a Bruna Vasconcelos, que nos aceitou o convite, que veio dar o seu depoimento, e eu vou dar uma dica para a Bruna. Que tal você se especializar num nicho, que é um nicho que está crescendo muito, de pets? Faça marketing para lojas de pet. Nossa, que ideia! Né? Muito obrigada. Voltando aqui, né, gente? O nosso papo é sempre sobre como alavancar avanço pessoal. E sempre tudo que se é trazido nesse programa é pensado e repensado para entender que será, né, que vai estar passando pelo pensamento, né, do nosso telespectador. Então é o seguinte, você que está em casa, sempre com papel e caneta na mão, vai lá nas nossas redes e escreve aí o que você aprendeu no programa de hoje. Você viu que o primeiro bloco já foi sensacional. E o segundo bloco, então, o segundo bloco, então, vai ser ainda melhor, porque a gente tem Simone Salgado falando sobre empreendedorismo no exterior. A gente sabe que a Simone é uma grande mulher, e ao lado dela, né, a CEO da Dermari Cosméticos e Kika Chamas, que também sempre traz uma oportunidade para você criar riqueza, aquele dinheirinho extra, o faz-me rir. Quem não gosta? Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments, que atua aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Monkey Money é uma fintech que ajuda os brasileiros aqui com suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil, com um marketplace completo, voltado para a educação financeira, para as transações entre os comércios e principalmente para ajudar a sua empresa a vender mais e ter mais saúde financeira. Conheça o Monkey Money App no Instagram, @monkeymoney
app. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o Fluido Facial Suporte, que é um excelente tratamento para peles maduras. Em sua fórmula estão associados ativos como fator de crescimento, TGF-beta3, Nano Uplift e Nano Retinol, que juntos eles fazem o preenchimento das rugas, diminuem as linhas de expressões, além de promover proteção e ação antioxidante. Você pode usá-lo em casa, de 1 a 2 vezes por dia, com a pele limpa, sempre fazendo movimentos de baixo para cima. Para os profissionais da estética, o fluido facial suporte pode ser associado em alguns tratamentos, como microagulhamento, revitalização facial, entre outros. Olá! Afinal de contas, o que faz uma sexóloga? Outro dia eu estava num encontro de amigas e algumas falaram assim: nossa, Eliane, eu nem sabia que você era sexóloga. Mas como é que é uma terapia com uma sexóloga e o que faz uma sexóloga? A sexóloga, ela é uma especialista, uma profissional que vai cuidar das disfunções sexuais e das inadequações. Então, quando você tem uma inadequação, uma disfunção no ciclo da resposta sexual, é o momento onde você vai procurar uma sexóloga para que a gente possa trabalhar esse recondicionamento e entender o que está acontecendo na sua vida, né? O que está acontecendo talvez no seu corpo, quais foram as suas experiências no início da sua vida sexual que podem estar comprometendo o seu desempenho. Porém, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que é o quê? A vantagem de quando você procura uma sexóloga e a mesma também, assim como eu, é uma psicóloga. Por quê? Porque muitas questões que envolvem a sexualidade, ela pode trazer, ocasionar traumas. Muitas mulheres não têm essa consciência que experiências de abuso, experiências de traumas. Tem um dado na OMS que diz assim, ó, 1/4 de todos os adultos relatam que teve alguma experiência de abuso na infância ou na adolescência. Então, às vezes a pessoa passa por isso e ela não associa as dificuldades na vida adulta. Eu tenho outro dado aqui que diz que, em média, 1 a cada 5 mulheres foram abusadas na infância. E aí o que acontece, né? Existem algumas consequências dessas experiências que vai prejudicar os seus relacionamentos. Por exemplo, a depressão é um dos grandes recorrentes transtornos que eu recebo mulheres. Então, como eu disse, elas não vão por conta dos traumas, mas ela vai porque ela acabou desenvolvendo uma depressão, mas que ela não associa isso ao abuso, né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando, existe um fator fisiológico da depressão na mente que vai alterando esses seus hormônios, mas também existem fatores emocionais. Então, imagine você, quando uma mulher ela sofre uma violência, um abuso, através daquele ambiente da família, que era um ambiente onde era para ela ser cuidada, acolhida, protegida. Então, quando essa mulher vivencia isso, a primeira coisa que acontece, ela rompe a confiança nas outras pessoas. Ela rompe a própria confiança nela mesma, porque essas situações são situações que geram na própria pessoa um sentimento de culpa, de inadequação, de que ela, de alguma forma, contribuiu para isso. Então, isso já vai desenvolvendo e alterando vários transtornos psicológicos. Quando a gente fala de transtornos, você sabia que abusos, eles podem provocar alterações no cérebro, altera as funções cognitivas e causa também déficit
né? A escola, no cognitivo, é um primeiro ambiente que a gente pode ficar atento a essa criança. Porque muitas vezes a criança, até a própria na adolescência, tem uma certa dificuldade de enquadrar o que é um estupro, né? O que é um abuso. Então, nas minhas palestras, eu costumo definir o seguinte: todo adolescente, até que ele complete 18 anos, qualquer relação invasiva, qualquer situação que a pessoa se sentiu desconfortável, um acesso ao corpo, um carinho que a pessoa, mesmo quando as pessoas falam, mas tinha o consentimento, até os 18 anos esse adolescente está em formação. Então, não existe essa história de consentimento. E toda vez que esse campo da pessoa, né, o campo pessoal é invadido e com um comportamento inadequado, isso é um abuso. E sem contar também as questões do abuso psicológico, verbal, não só o físico. Então, tudo isso, quando você está sendo acolhida e acompanhada com uma sexóloga com especialização na psicologia, você tem muito mais chances de trabalhar todos esses processos e viver e resgatar o seu poder e viver a sua história de uma forma muito mais leve. Quer saber mais sobre o meu trabalho? Vem me acompanhar nas redes sociais, psicóloga Eliane Santos Rosa. Te vejo lá. Era uma vez uma história de 2 irmãos. O pai deles era um pai que bebia e que vivia criticando os 2. O tempo passou, cada um seguiu a sua vida, a sua jornada, e certa vez encontraram um dos irmãos sentado na rua, bêbado, sem maltrapilho, com a roupa suja, e perguntaram para ele: o que aconteceu com você? Por que você hoje está assim, na rua, bêbado? E ele falou assim: meu pai era assim e ele me criticou tanto que eu me tornei igual a ele. E aí ele falou que ele tinha um irmão, mas que ele não sabia onde estava, e aí foram procurar o irmão dele. E ao procurar o irmão dele, ao encontrarem o irmão dele, perguntaram para ele. Primeiro, era um homem de sucesso, que tinha tudo o que ele queria, diretor de uma grande empresa. Perguntaram para ele como ele tinha chegado até ali. E ele respondeu: o meu pai era um bêbado que vivia me criticando. E eu olhei para ele e disse assim: eu nunca serei igual a ele. E fiz tudo o que eu pude para me tornar esse homem, um pai de família que trata os meus filhos com elogios. Quero falar com você hoje sobre o poder do elogio. Claro que uma crítica pode ajudar alguém a se desenvolver, a melhorar, a se transformar e se tornar alguém melhor. Mas um elogio tem um poder que você não imagina. Meu nome é Liliane Almeida e a gente vai falar sobre isso agora. Bom, primeira coisa, elogio é uma ferramenta muito poderosa. E existem alguns caminhos que ela pode ajudar você a transformar as pessoas ao seu redor, motivar a sua equipe para te ajudar a alcançar resultados e também se olhar, reconhecer elogios em você e se transformar sempre para uma profissional melhor. Então, o primeiro ponto é: o elogio ele é uma ferramenta para motivar pessoas. Sabe, você consegue, você pode, que legal que você fez, gostei da sua iniciativa. Uma palavra positiva, que diferente de uma crítica que vem com um olhar negativo, vem com um olhar de algo que precisa ser melhorado, o elogio vem com uma percepção positiva de algo que foi feito e é bom. Muitas vezes a gente deixa isso passar. Sabe aquela coisa quando você olha algo e fala: caramba, que bonito que ficou, gostei do que eu fiz, e você mesma tece esse elogio? Mas a gente tem a dificuldade por conta da rotina, por conta do dia a dia, ou às vezes até uma reação. Como as pessoas não me elogiam, não vou elogiar ninguém. Mas o que a gente deve fazer é ter no nosso comportamento, ter a constância e a habilidade de elogiar as pessoas. Os pequenos atos, as pequenas entregas, as pequenas metas, os pequenos sucessos, ficar feliz com aqueles ao seu redor. Que, de novo, é uma ferramenta que motiva o outro a continuar no caminho que ele está e ainda ganhar velocidade. Mais um ponto, é um reforço positivo. Sabe quando você faz, de novo, quando você faz algo, você entrega resultado, mas você está cansado. Puxa, foi muito difícil, foi muito doloroso, foi sofredor, porque eu estava sozinho fazendo tudo isso. Mas quando vem um elogio, você pensa assim: poxa, valeu a pena.
amanhã vou fazer tudo de novo e vou fazer melhor. Ou você está numa faculdade, está começando um negócio e você está cansado, parece que nada vai dar certo, vem um elogio e você fala, não, peraí, não posso desistir. Então, além de motivar as pessoas, ela também tem o poder de reforçar de forma positiva os resultados alcançados, para que sejam alcançados de forma maior. Constrói relacionamentos. Pera lá, eu duvido que você tenha um relacionamento aí de longa data com alguém que só fica te criticando o tempo todo. Porque você é isso, porque você é aquilo, você não faz nada direito. Ah, porque a sua roupa, o seu cabelo, ou você não fez faculdade e não sabe fazer isso. Sabe a pessoa que está sempre o tempo inteiro ali, ó, no seu ouvido, falando só coisas negativas a seu respeito? É difícil manter um relacionamento. Mas uma pessoa que, além de te elogiar, te ajuda a crescer, te ajuda a se desenvolver. Eu acredito que vai gerar relacionamentos a longo prazo. Eu estou falando de relacionamento profissional. Pessoal nem se fala. É bom ter alguém do nosso lado que nos elogia, que festeja junto com a gente. Mas num relacionamento profissional, no âmbito profissional, é importante que você elogie as pessoas e abra um canal de comunicação para que o outro te elogie também. Isso vai fazer com que você construa relacionamentos profissionais duradouros. Um outro ponto é a autoestima. Receber um elogio, nossa, seu cabelo, a sua roupa, olha, parabéns pelo curso que você fez, aquela fala que você teve, me deu um insight, me deu uma ideia, me ajudou bastante. A autoestima, poxa, que legal, eu fiz a diferença nisso aqui que eu coloquei a mão, nessa entrega que eu fiz. Mais uma coisa, inspira também, elogiar inspira as pessoas. Por quê? Inspirar elas a olharem para o futuro, investir nelas mesmas para alcançar resultados melhores. E deve ser verdadeiro. Porque cuidado com tapinha nas costas, aqueles elogios que todo mundo percebe que não é verdadeiro. E na verdade, uma falsidade que acontece muito no âmbito, no meio profissional. Você deve ser, sim, verdadeiro nos seus elogios para que isso volte para você de forma positiva. Construindo relacionamentos, ajudando a você a fazer negociações, trabalhando a sua autoestima e te motivando para que você também entregue resultados melhores, para que você também tenha relacionamentos melhores. Olha só, eu sou especialista em processos e alta performance. Se você precisa de ajuda para trabalhar esse ponto, pode falar comigo, Liliane Almeida, o meu Instagram, almeida.liliane. E até a próxima. Voltamos. E sempre aquela história, né? Caramba, que bloco foi esse, gente? Quanta coisa que a gente aprendeu, quanta coisa que a gente viu, quanta gente nova no pedaço. São as convidadas que as nossas apresentadoras trazem, porque tem novidade, né? Traz assunto interessante. É disso que se trata o Agora é que São Elas. E também se trata do quê? De cuidar de si, de cuidar da sua beleza. E a gente tem duas mulheres aqui que são experts em cuidar da beleza da mulher. Então, nós temos a Jane, né? Então, entra lá nas redes sociais, Jane Keller, ela é especialista aí em colorir os nossos cabelos, né? Fazer de forma que o visagismo atue para que a gente fique mais apoderada. E logo em seguida, né, a Marisete, vai lá nas redes sociais, a Marisete cuida da nossa maquiagem, sempre com excelentes produtos, ela também revende esses produtos. Então, vai lá, busca a Marisete. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Unique, sou colorista master e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colora, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo
sem brilho, aí a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula, e assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Geniunique. Olá, sou Eunice Porto e é um prazer estar aqui com você hoje. E nós vamos, dando continuidade ao programa da semana passada, trazer o tema hierarquia, ordens e desordens. Nós vamos começar pela nossa criança interior, pela desordem, quando nós queremos cuidar dos pais. Vamos imaginar, e eu vou falar um tema muito comum quando existe essa desordem aqui. Há um tempo atrás eu atendi um casal e qual era a questão? Ela queria muito casar e eles já estavam noivos há praticamente 5 anos. Ele falava, Eunice, tá cedo. Eu falava, meu amigo, 5 anos de noivado, fora o tempo de namoro, já foi isso. E aí ela disse, ou você constela isso, ou encerramos por aqui. Ele foi, de livre e espontânea pressão, convidado a olhar para esse tema. Quando chega no momento da constelação, qual era a grande questão? Ele era médico, ele sustentava a faculdade do irmão, que era médico, que estava fazendo medicina, do outro irmão que estava fazendo direito. Ele pagava o plano de saúde do pai, da mãe, ele sustentava o pai e a mãe, e ele tinha um sobrinho, vamos pôr aqui um pequenininho, um sobrinho que ele pagava a faculdade aqui em São Paulo. Todo o resto aqui eram os irmãos que moravam em Minas com os pais, mas praticamente ele era o que cuidava desses irmãos. Qual é a ordem que vocês imaginam que este homem estava e qual é a chance que esta mulher tinha de constituir uma família com este homem? Nenhuma. Sabe por quê? Porque, na verdade, os pais estavam na frente porque ele cuidava dos pais, mas também ele cuidava dos irmãos que deveriam estar do lado. Ele virou pai da humanidade. Ou seja, sabe quando ele olhava para essa mulher? Quando ele estava do lado dela. E aqui, essa mulher, ela tem várias questões quando ela olha para isso. Tem uma parte dela que fala, chega, esse homem não quer nada, vamos mandar ele embora, porque eu não tô cansada de ser enganada. Tem uma outra que fala assim, eu gosto muito dele, eu tenho certeza que vai dar certo. Tem uma outra que fala assim, amor, senta e espera, porque é assim, os homens são assim, baseado nas crenças que existem também no sistema dela. Existe uma criança aqui também que diz assim, ele nem olha para mim, eu só queria ter o final de semana só com ele, sem os pais, sem os irmãos, sem ninguém. E é uma criança que começa a fazer uma algazarra em tudo isso aqui, que é o que leva ela a falar assim, ou você olha para isso, ou encerramos por aqui. Só que este homem, ele está tão fora do lugar, no lugar de cuidador de todo mundo, que ele olha para ela, ele percebe tudo isso, ele tem uma criança também extremamente desestruturada e olha, essa mulher só me cobra, essa mulher está me falando um monte de coisa, ela não entende que eu tenho que cuidar dos meus pais, ela não entende que eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Ou seja, além de médico, ele tinha que cuidar dos pais, dos irmãos e da vida dos outros, literal. Sobrava tempo para isso? Não, mas ele não tinha a menor noção que na hierarquia ele estava totalmente fora do lugar. Quando nós olhamos para a constelação, ele percebe que ele está ocupando o lugar do pai, a mãe está bem do ladinho, ou seja, ele está no lugar de parceiro da mamãe e o pai lá na China. E a gente vai trazer aqui no nosso exemplo os pais para o lugar de pais, os irmãos para o lugar de irmãos, para que este homem verdadeiramente possa olhar para essa mulher. Enquanto nós não olhamos para nada disso e este homem não respeita o lugar que lhe cabe dentro desse sistema, ele perde a força
Ele quer outra família? Ele quer filhos? Nem lascando, ele já tem uma família pronta. Ele já tem aqui os pais que são filhos, ele tem os irmãos que são filhos, ele tem netos. Ele já tem muita gente para cuidar. O que ele menos precisa neste momento é mais alguém para ele olhar. E foi bem legal, porque quando nós olhamos para este lugar que ele ocupa dentro desta família, ele pôde olhar para essa mulher e ele pôde olhar, porque eu falo que a gente tem, dentro da ordem da hierarquia, nós quando olhamos para alguém, nós temos um kit encrenca. O que é esse kit encrenca? Atrás de mim, tudo isso aqui que existe atrás dele, também existe atrás dela, porque a gente atrai o parceiro que tenha sintonia com o nosso sistema. Portanto, na hora que você for falar mal do seu parceiro ou parceira, olha aqui atrás, que lugar que você ocupa, como é que você consegue voltar para o seu lugar de filho ou de filha pequena e como é que você consegue respeitar a história do seu parceiro sem querer mudar nem sogra, nem sogro, nem os cunhados. A gente olha e lamenta. Mudar, não perde seu tempo, porque você está totalmente fora do lugar e você perde a energia. Semana que vem, o nosso tema será as ordens do dar e receber, a criança interior, e eu garanto que vai fazer muita diferença para você. Nos vemos semana que vem. Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho estado com a doutora Inara Almeida e ela é impressionante na área de neurologia. Ela é neurologista. A gente vem conversando sobre várias coisas, mas na última ela soltou um negocinho assim, esquecimento. Que te deixou, né? Me com aquilo na cabeça. Deixou com aquilo na cabeça. E eu tenho certeza que você também aí quer saber. Afinal, esquecimento é doença? Isso é super, super interessante, né? E é uma dúvida comum de todo mundo, né? Ah, quem nunca esqueceu onde guardou uma chave? Quem nunca esqueceu onde guardou um objeto? Mas será que essa pessoa precisa de uma avaliação? Será que esse esquecimento já é preocupante? Isso é uma dúvida muito comum. É uma das coisas que mais me perguntam. Ah, tô ficando esquecida, né? Então, a principal questão é, quando a gente fala em memória, né, a gente lembrar, a gente aprender, tem várias fases, várias coisas envolvidas para a gente conseguir, de fato, aprender e lembrar e resgatar aquela memória. A formação dela deve ser da melhor maneira possível. Ou seja, quando eu estou estudando ou aprendendo uma nova habilidade, eu tenho que estar totalmente focada naquela... Aí já entra essa segunda pergunta. Ai, meu Deus. Aí a gente vai falar de foco, né? Isso. Por exemplo, se eu estou lendo um texto, para que eu lembre daquela matéria, daquele texto da melhor maneira possível, da maior capacidade possível do meu cérebro, eu tenho que estar totalmente atenta ali, eu tenho que estar descansada, motivada para entender e aprender aquele assunto, tá? Então, todos esses fatores contribuem na formação da memória. Então, se eu tô num dia super atribulado, cheguei em casa, tô pensando em um monte de coisa, já pensando no que eu vou fazer, depois é possível que eu guarde a chave e nem tenha percebido, ou seja, nem tive aí a atenção para perceber onde eu guardei. E aí a gente vai falar de uma coisa bem interessante, né, doutora? Porque a nossa vida hoje, ela tá muito, de fato, atribulada e a gente se exige, porque tá na moda falar de foco, atenção e produtividade. Isso. Então eu quero produzir mais do que eu dou conta. Eu não paro para almoçar, normalmente eu não paro para olhar o céu, alguma coisa, e obviamente eu vou esquecer coisas. Isso. Na verdade, então, a pessoa não está esquecida, ela está desatenta. Olha só. Né? Na maioria das vezes. Ou ela está cansada também. Isso também atrapalha. Ah, não estou dormindo por uma semana porque tenho que entregar um projeto. Um exemplo. Então, nos dias seguintes, nos dias subsequentes, eu vou estar mais cansada, não vou conseguir me concentrar como eu gostaria. Então, tudo isso isso é esperado. Mas o interessante é que a gente percebe que essas questões são questões pontuais. Isso acontece ou em um dia ou num período específico da vida dela, mas isso não vem acontecendo de uma maneira progressiva. Ou seja, falou uma palavra bem interessante, progressiva, mas afinal de contas, então peraí,
Tá, vamos lá. Uma pessoa no cotidiano mais cansada, tal, ela tem esses lapsos de memória, ela esquece. Tem uma doença. Aliás, eu tenho várias situações e várias dúvidas a respeito disso, porque na minha família tem um caso de Alzheimer. Sim. A pessoa tem mais de 80 anos e ela vai esquecendo. A minha preocupação, quando que ela vai esquecer de mim? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, quando que a gente tem que suspeitar de algo neurológico relacionado à memória? Quando a pessoa começa a ter esses esquecimentos, eles são progressivos e eles impactam de alguma forma no dia a dia. Geralmente quem vai perceber isso são os familiares próximos dessa pessoa, porque vai perceber que ela não está executando o trabalho, o chefe vai perceber, olha, o trabalho, os relatórios não estão bem feitos, essa pessoa não era assim ao longo de meses, anos, já um ano e mais ou menos. Então é algo sutil que vai piorando e vai pegando em outras áreas do dia a dia, tá? Tem idade para isso, doutora? Idade, isso é uma excelente pergunta. Não tem idade, mas é muito mais comum a partir dos 65 anos, né? Sério? Sim, a partir. Gente, ela tá me deixando cada vez mais chocada. E uma outra coisa é que é a partir dos, ou seja, pessoas mais idosas e não é que a gente está tendo mais Alzheimer, mas como a população está se cuidando mais, a expectativa de vida aumentou, outras doenças estão sendo tratadas de maneira eficaz, as pessoas estão vivendo mais, estamos encontrando mais pessoas. E uma outra questão super importante que eu queria deixar isso, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre esse tema, é que não é necessariamente hereditário, não é porque minha mãe teve que eu vou ter. Ótimo. Porque eu já queria deixar todo mundo em paz, né? Ai, na verdade. Meu Deus do céu, tirou um peso da minha consciência. Claro que existem muita porcentagem pequena de casos, né? Atípicos, isso é o atípico, isso não é o comum. Que existem casos familiares, mas isso é a minoria. Na maioria das vezes são casos esporádicos. Ela precisa voltar, né, gente? Esse tema rende, né? Esse tema rende demais. A gente vai voltar numa próxima oportunidade. Hoje eu quero te agradecer. E aí eu quero que você fale para o telespectador qual que é o seu Instagram. Porque a gente quer saber mais disso, né? Exato. Envelhecimento, sustentabilidade, saúde. A gente não fala de doença. Exatamente, né? E quando envelhecer, o envelhecimento do cérebro, isso é maravilhoso da gente conversar. Então, vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, que é inara.neuro. Olha só. Então, gente, não sai daí, porque o programa de hoje está imperdível. Se vocês pensam que eu sei do que vai passar nesse programa, você está enganado. Eu sempre sou pega de surpresa, assim como você. E eu fico aqui nos bastidores assistindo e confesso, gente, às vezes, eu fico pirada, viajo nas coisas que eu ouço aqui, em como isso pode me ajudar a alavancar minhas empresas, enfim, meus relacionamentos, né? Tanto com um colaborador, como com a minha família. Então, agora que são elas, é isso, ele traz essa oportunidade. E também, quem está aqui é apoiador, traz oportunidade para que a gente se divirta. A Casa Airbnb é uma delas, né? Para que você possa vir conhecer, passar um fim de semana, quiçá uma semana aí de férias, para aproveitar esse ambiente lindo e maravilhoso, que está aqui, dentro da cidade de São Paulo. Quem vê nem acredita, né? Imagine se você vier aqui trazer a sua família para curtir com você. Vai ser delicioso. Eu sou advogada e estou aqui novamente com a minha amiga Sandra Lima, convidada para a gente falar aqui de questões patrimoniais, sobre imóveis. Se você tem aí um imóvel e está pendente de alguma regularização na documentação, fica aí que esse tema vai te interessar com certeza. Seja bem-vinda, Sandra Lima. Obrigada, Manise, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui novamente para a gente discutir um tema tão importante, tão relevante aí para as pessoas. Que legal. Eu acho importante a gente falar que tem muitas pessoas que, infelizmente ou felizmente, enfim, já conseguiu ali o seu espaço, porém falta a regularização da documentação, o imóvel não tem escritura, né?
que escritura é o documento oficial, é o registro, que é o que traz para a gente, né, a certeza de que aquela propriedade, né, de que eu tenho a propriedade daquele imóvel, daquela casa, aquele apartamento. E aí muitas pessoas têm a dúvida, como que eu faço para regularizar? Acontece de ter muitos casos assim no seu escritório, Sandra? Sim, tem bastante. O que a gente sempre recomenda vai comprar um imóvel, busca assessoria prévia para a gente fazer a análise da documentação. Se o imóvel está com uma documentação irregular ou tem algumas outras questões, o profissional vai ser a pessoa mais adequada a dizer se você deve ou não comprar aquele imóvel. Suponhamos que você compre um imóvel com a documentação regular, ou não buscou assessoria jurídica, ou está naquele imóvel por N motivos e não tem a propriedade no seu nome, é possível a gente fazer essa regularização da documentação para que você se torne o real proprietário. Seja tirar a escritura, seja fazer o registro. Existem, inclusive, muitas formas de regularização, né? Uma delas é o Usucapião, que a gente já trouxe aqui. Se você não assistiu esse programa, nos procure nas redes sociais ou no YouTube, no nosso canal, que você vai encontrar lá bastante informação. Mas nem todo caso é usucapião, né, Sandra? Nem todo caso é usucapião. Existe um procedimento que dá para fazer extrajudicial ou judicial, que chama-se adjudicação compulsória, que é uma forma de você forçar quem te vendeu a passar a escritura ali para você, para que você consiga fazer o registro. Mas existem inúmeras formas de regularizar. É importante também deixar claro que existe a regularização estrutural junto à municipalidade, à prefeitura. Esse é um tipo de regularização onde você vai regularizar a construção, e existe a regularização documental dos registros imobiliários. Essa documentação ela já é mais jurídica, ela não envolve tanto a prefeitura, mas são duas regularizações que dá para fazer. Precisa entender o que você quer e precisa. Regularizar a sua construção, as questões de IPTU junto à municipalidade, ou você precisa regularizar a sua escritura, o seu registro, as suas questões contratuais ali daquele imóvel para se tornar proprietário. Legal. Nos registros, eu entendo que seja no cartório de registro de imóveis, né? Que muita gente não sabe, são vários tipos de cartório que existe, né? Você faz a escritura no cartório de notas, porém registra ela na matrícula do imóvel, que é o documento oficial do imóvel. As transações imobiliárias, elas envolvem mais de um cartório. Então, muitas vezes você vai precisar dar início no cartório de notas, as questões notariais, que são escrituras, contratos, enfim. E depois você tem que levar a registro para seguir ali com a documentação e formalizar a propriedade do imóvel em seu nome. Legal, bacana você falar também dessa questão da planta, né? Porque a gente sabe que muita gente tem aquele puxadinho, aquele anexo, e não regulariza essa documentação também. Isso pode trazer complicações depois? Pode trazer, inclusive pode gerar multas e outras questões. O importante é sempre deixar o seu imóvel regularizado. Lembrando que o imóvel regularizado ele traz mais liquidez, o valor de mercado dele aumenta. Inclusive, se você precisar financiar, vender esse imóvel, quem for comprar for financiar, o imóvel tem que estar com a documentação regular. Construção regular, todos os documentos, tanto nas questões da municipalidade quanto nas questões de cartório, tem que estar tudo certinho. Por isso que a regularização é tão importante. Um imóvel irregular, ele não está no seu nome, ele não tem liquidez, ele perde valor de mercado e não consegue financiamento imobiliário. Que bacana. Você acha que o primeiro passo, óbvio, além de procurar um profissional da sua confiança, seria, então, fazer o pedido da matrícula do imóvel, uma certidão da matrícula? Isso, exatamente. Ponto principal é fazer a emissão dessa certidão de matrícula ou matrícula do imóvel, para que a gente possa analisar toda a cadeia ali, as pessoas que passaram, todo o registro do imóvel. É na matrícula que vai constar os antigos proprietários, quem são, quem não são, para a gente ter um princípio de análise para fazer a regularização. E vai identificar também essa questão da metragem, da construção, que também, além de registrar na prefeitura, na municipalidade, eu ainda vou registrar na matrícula do imóvel, Isso né? mesmo, Que vai perfeito. valorizar na hora da venda, e também as questões da sucessão, né? Se precisar fazer um inventário, também pode ajudar nisso. Exatamente. Posteriormente. Muito obrigada, Sandra, por trazer questões aí tão importantes, né? Que todo mundo um dia vai precisar refazer isso. Muito obrigada e vemos você aqui no próximo programa. Obrigada, Moniz, e até mais.
Oi pessoal, que prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou Rita Venturato, psicóloga há mais de 30 anos e eu trabalho com emoções e dinheiro. Entre outras coisas, né? Quando a gente fala emoções e dinheiro, a gente fala de relações pessoais. E é lógico que o nome que eu escolhi, será que eu posso confiar nele? É para provocar, porque outro dia eu estava atendendo uma cliente e a situação do contexto era a seguinte: o casal se esforçava, o casal trabalhava e ela em particular fazia uma reserva financeira combinada com ele numa conta conjunta e ia depositando lá para pensar na aposentadoria do casal lá adiante. Não pense que isso só acontece assim do homem para a mulher, da mulher para o homem, isso acontece em várias relações. O que houve? Quando chegou na hora de aposentar, que era o momento que ela estava entre os seus 65, 70 anos, começando a poder pensar em outro ritmo de vida, ela foi finalmente olhar o saldo daquela conta confiante de que podiam planejar alguns sonhos. E qual foi a surpresa quando ela não chega naquela conta para olhar o saldo, ele disfarça, ele foge para cá, foge para lá. Ele tinha usado durante a vida, tinha usado para fazer uma festa para ela, tinha usado para comprar um presente para o filho, tinha usado aquele dinheiro que era a reserva do casal para melhorar a qualidade de vida. Só que traiu o sonho dos dois de ter uma reserva para uma aposentadoria. A brincadeira é, será que eu posso confiar nele? Mas também tem o inverso, será que eu posso confiar nela? Porque eu também tenho uma outra história aqui de uma situação similar em que ele ganhava mais, ela estava mais ligada à criação dos filhos, mas todo mês ele punha de 3 a 5 mil reais para ela, dizendo assim, olha, com R$1.000 ou 1.500, não sei, depende da fase, né? Você faz as despesas da casa, mas o resto a gente guarda também para a nossa aposentadoria ou para comprar uma casa, para mudar um imóvel, esse tipo de coisa. A mesma coisa, quando chegou na hora de precisar usar esse valor, ela tinha feito um tratamento no spa, ela tinha feito uma outra festa para a filha, ela tinha comprado não sei o quê. Enfim, o valor em dinheiro existiu durante a vida daquele casal. Entretanto, o que foi combinado não foi cumprido. E o louco é que não foi cumprido com a outra pessoa, aquela que descumpriu o combinado, achando que estava fazendo um bem para a família. Como é que a gente fica nessa situação? Veja como é ingênuo, né? É ingênuo quando num casal o combinado não é explicitamente dito assim, ó, eu não vou fazer o que a gente está combinando porque eu acho melhor que a festa que a gente vai dar para nossa filha seja agora, a gente não sabe como vai ser o futuro. Eu acho melhor a gente comprar um carro agora porque a gente não sabe como vai ser o futuro, mas põe na mesa a verdade. Põe na mesa a discordância, põe na mesa a opinião diferente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque será que eu posso confiar nele? Será que eu posso confiar nela? Claro que você pode confiar, desde que o combinado seja, me fala se você não concordar comigo. Me conta o que você planeja diferente. Porque às vezes o casal, um não conta para o outro o que pensa diferente porque acha que não vai caber dentro do casamento, da parceria. Acha que o outro vai punir ou que vai reprimir, que não vai deixar viver. E aí, é lógico que não fica legal. Só que pode ser diferente. Para você dizer o que você quer e o que você quer é outra coisa que seu companheiro ou sua companheira não pensa, o que você precisa é saber argumentar, é saber mostrar a vantagem daquilo e os dois chegarem numa conclusão. Quando a gente está fazendo uma reserva financeira, que é fundamental, a gente pode precisar fazer comemorações no meio do caminho. Senão, até chegar no montante que a gente fala, puxa, para comprar uma casa, até eu chegar a esse montante, pode ser que eu desanime, pode ser que eu não aguente, porque é um caminho mais longo. Entretanto, se o casal combina pequenas recompensas, pequenas comemorações proporcionais ao que se quer reservar, mas sem acabar com a reserva, os dois ficam contentes, os dois ficam realizados. E um tema que eu vou abordar adiante com vocês, os filhos precisam e devem participar disso. E como é que a gente faz essas coisas? O começo o casal precisa conversar. Se o casal não conversa, se dentro do seu casamento você não consegue dizer,
Quais são os seus sonhos, as suas vontades? Onde você está contrariado? Vai ser muito difícil guardar dinheiro junto. Aliás, vai ser muito difícil viver junto, vai ser muito difícil realizar sonhos juntos. E é bem isso que você tem que cuidar para você e a pessoa com quem você escolheu ficar serem muito felizes. A gente fala mais dessas coisas nos próximos encontros. Um prazer estar com vocês. Me acompanha lá. Emoções e dinheiro tem tudo a ver com como a gente se relaciona com o mundo e com a nossa vida. Um beijo grande. Estou aqui no Agora Que São Elas com uma convidada muito especial, Elaine Kuriakos. Ela é uma master terapeuta e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Sabe o que é? Não dá para nós subestimar as nossas emoções, porque elas nos trazem consequências ou benefícios. E aí? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e usar as emoções ao seu favor? Bora lá? Elaine, que história que é essa da gente subestimar as emoções? Olá, na verdade, as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós vamos sentindo profundamente as emoções, mas não nos damos conta. Ou não queremos olhar para elas porque dói, ou não percebemos mesmo. E isso vai mudando a nossa vida, né? Isso vai fazendo com que a vida vá tomando outro rumo e você nem se dá conta que determinada emoção de uma situação que aconteceu é que está movendo a sua vida e o seu dia a dia. Eu falo sempre que a circunstância e a dor se empresta para a nossa evolução. Conta para nós aquele seu case do Carlos. Na verdade, o Carlos é uma pessoa que tinha uma dor na coluna e me procurou, né, porque ele estava se sentindo muito estressado, muito tenso, com muita dor. E aí a gente foi descobrir a causa da dor, porque a dor ela sempre é um caminho para você descobrir o que está acontecendo, não no seu corpo, mas na sua vida. E aí o Carlos me contou que ele tinha sido mandado embora da empresa, uma empresa que ele trabalhou por 25 anos. Então, quando ele foi mandado embora, ele sentiu assim que o mundo acabou, é como se fosse a única empresa no mundo para trabalhar. A autoestima foi lá embaixo. E essa autoestima dele muito baixa fez com que ele tivesse essas dores no corpo. E aí nós fomos então buscar a causa. Por que ao ser mandado embora, ele realmente tinha sentido a autoestima lá no chão? Não sou bom, né? Não sou bom o suficiente para nada. A gente tem uma técnica que eu utilizo, a cura pelo inconsciente, que eu voltei lá com ele na primeira infância. Porque tudo começa na nossa criança interior, né? E a mãe dele, muito crítica, sempre criticando muito, fazia com que ele achasse, que ele sentisse dentro dele que ele não era bom o suficiente. Então, quando ele é mandado embora, ele ativa como um gatilho dentro dele aquela sensação, aquele sentimento de que eu não sou bom o suficiente. Conclusão, não conseguia mais arrumar emprego, não conseguia mais retomar no mercado de trabalho, deixando a vida dele muito difícil. Aliás, né, se a gente pega aqui o caso do Carlos, que ela traz aqui com tanta clareza para nós, será que durante esses 25 anos que o Carlos estava na empresa, ele também não subavaliou os sentimentos e as emoções dele? Será que aquela frustração da infância não apareceu várias vezes, impedindo que ele desse um passo maior, que ele se sentisse seguro de fato para galgar outros espaços, outras funções, outros cargos, ou que até se arriscasse ir para outras empresas? Muitas vezes ele estava ali se sentindo subjugado, mas aqui eu sou aceito, aqui eu tenho um lugarzinho, aqui eu posso dizer sim. E você? Acontece isso com você no dia a dia? Que tal você pegar uma dica aqui conosco? Papel e caneta, um bloco de papel sempre com você, uma caneta. E começar a observar os seus sentimentos, começar a observar as suas emoções e ir fazendo essas anotações. O que é que hoje me tirou do chão? Por que eu perdi a boa? Por que eu fiquei irritado? Por que eu mudei o tom da voz? Por que eu falei agora não dá? Por que eu fui dormir chorando? Então, a hora que você começa a anotar esses seus sentimentos, essas suas emoções, você começa a prestar atenção em você. E você só pode resolver o problema lá de trás, no aqui e agora, não é? Exatamente. Você vai lá localizar.
mas você tem que ir pegando esses sinais que a vida vai te dando e você não vai reagindo. Você vai subestimando, você vai, amanhã passa. Eu vou fazer de conta que não aconteceu. E isso te tira do aqui e agora. Né? Você fica na emoção de trás, né? E acumula, acaba, né? Acumula. E acaba não vivendo o melhor da vida, que é aqui e agora. Então, muitas vezes, a gente deixa passar grandes oportunidades porque a gente subestima o que está acontecendo conosco, esse chacoalhão que a vida nos dá para que a gente possa ir para o outro nível, possa evoluir, compreender e mudar. Não é assim, Elaine? Exatamente. Então, olha, continue conosco, porque os programas vão trazer informações importantíssimas nessa área. E hoje o programa está incrível. Então, bora lá e nos siga nas redes sociais, né? Elaine Curiacos, Silvia Sanches.oficial. É uma honra ter sempre vocês conosco. Vem. Acabou, mas não terminou, porque a semana que vem estamos juntas, claro, aqui no Agora é que são elas. Fui.